Boa noite, pessoal. Está começando mais um Toca do Max e hoje em grande estilo com um ator global. Então, diretamente dos estúdios Globo, Globoplay, Multishow, Prime Video, diversos streamings. Lindsay Paulino, bem-vindo, meu caro. Obrigado. Agora são 23 alguma coisa, então vamos entrar na madrugada aqui no podcast. Tentamos algumas vezes com o Lindsay, tem a agenda lotada, mas topou e tá aqui. Não, isso é mentira, né? Que tentou várias vezes, isso é mentira. A gente tem que fazer um suspense, né? Tentou uma vez. Ele aceitou de primeira. Tentou uma vez e conseguiu, tá? Ele aceitou de primeira. Mas vamos lá. Lindsay, eu quero saber o seguinte. Todo mundo te conhece com a explosão da Rose, né? Eu, particularmente, foi quando você lançou aquele clipe dublando, fazendo uma versão da música da Beyoncé. Mas sua trajetória no teatro é super antiga. Há muito tempo que você tá aí na batalha, na arte, que não é fácil, né? Sim. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória, como é que surgiu essa paixão pelo teatro e seus ídolos iniciais, digamos assim, no início da carreira. Eu começo a estudar música aqui em Montes Claros, do Conservatório. Lorenzo Fernandes. Aqui do lado, viu, gente? Aqui do lado. Inclusive o espaço ficou bem melhor, né? Na minha época era no centro, num prédio antigo. Era um prédio antigo. Nem sei se funciona ainda esse prédio. Aquele negócio de patrimônio histórico, mas não tem mais nada lá, não. Só que assim, esse conservatório aqui, eles tinham feito tipo um evento pra fazer grafite e tal. Aí mudou a gestão, pintou tudo. Eu achava muito mais descolado, né? Mas a estrutura é enorme e tudo quanto é instrumento. E são poucas cidades de Montes Claros que tem essa estrutura que a gente tem aqui de conservatório. Eu acho bacana demais. Mas você fez o que nesse conservatório? Eu comecei fazendo flauta doce, aqueles instrumentos que geralmente é para criança iniciando, né? Aí depois eu fiz violão, fiz violino, e aí tinha como atividade o teatro. Tá, mas vamos lá, você foi parando, né? Porque você não toca isso aí tudo, toca? Não. Era só pra experimentação. Não, eu tocava quando eu era criança, hoje eu não toco mais nada. Não lembra mais nada. Aliás, eu toco outras coisas, mas não tem a ver com música, não. Toco foda-se. Vocês pensaram aí, sua cabeça pensou outra coisa aí, né? Eu toco na imaginação. Mas eu falo o seguinte: foda-se. O conservatório te deu essa oportunidade de conhecer o teatro, não é isso? Nessas disciplinas. Me deu porque você tinha que fazer os instrumentos e obrigatoriamente você tinha uma atividade extra para fazer. E aí eu escolhi o teatro. Aliás, o teatro me escolheu, né, pra ir pra lá. Eu gosto de falar isso, que o teatro que me escolheu. E aí depois nunca mais parei. Aí comecei a estudar, aí eu fazia teatro, continuei nos instrumentos que eu tocava. Tocava piano também. Depois eu comecei a fazer balé com Jaqueline Pereira, no estúdio da Jaque, aqui em Montes Claros. E quando tinha um festival que chamava Telemig Celular de Cultura, você lembra? Eu lembro. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. Então você é da minha geração, eu tenho 42. É a mesma geração. E aí eu assisti aos espetáculos aqui, e aí eu falava, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E eu via eles tocando instrumento, cantando, dançando. Eu sou igual ao Faustão, eu vou interrompendo, você já viu, né? Tá, e eu vou tacar esse copo aqui na sua cara a qualquer hora. Mas eu falo o seguinte... Foi tudo sozinho? Você não tinha ninguém da família, assim, da área de artes? Não, da área de artes não, mas a minha avó, ela me incentivava bastante, entendeu? A minha avó... É porque assim, eu não sei se você lembra, antigamente todo mundo queria estar no conservatório, né? Sim. Era meio que um status, assim, tá? A criança, a elite tava ali, né? Eu não sei o que é elite, porque eu não sou de elite nenhuma. Mas a elite com arte tem essa coisa, né? Tem, que a arte tem. É um pouco acessível, tem essa questão, né? E aí a minha avó me coloca no conservatório, ela sempre foi essa pessoa, teve assim, esse empurrão dela. Que me incentivou, entendeu? E aí no conservatório que eu tive essa vislumbre, né? Que eu descobri essa minha paixão, assim, pela arte, né? E aí comecei a fazer teatro lá, e aí, como eu disse, depois de assistir ao Grupo Galpão, vendo aqueles atores cantando, tocando instrumento e dançando, aí eu armei um plano na minha cabeça, eu criança, né? Falei assim, não, eu preciso entrar no Grupo Galpão. E aí eu comecei a estudar dança com Jaqueline, continuei nos instrumentos e depois, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a fazer canto no conservatório. E aí eu achei que eu ia entrar no Grupo Galpão um dia. Isso não aconteceu. Foi com tudo, investiu. Investi.
Aí isso não aconteceu, fui pra Belo Horizonte. Aliás, eu fui pra Belo Horizonte achando que um dia eu entraria no Grupo Galpão. Mas eu fui mesmo pra me profissionalizar, pra estudar teatro. Aí eu me formei lá e minha carreira profissional começou mesmo lá em Mas Belo então, Horizonte. desde quando você entrou, você já se via atuando como profissional na área, não era só um hobby. Nunca foi um hobby. Nunca foi um hobby. Sempre teve esse objetivo fixo. Sim, sim. Eu sempre. E são coisas que a gente não consegue explicar, né? É uma subjetividade, assim, que você tem aquela certeza que um dia. Fazer parte de você, né? Fazia parte de mim. Eu falava que eu ia chegar, que eu ia ser da Globo um dia. Eu falava isso quando eu estudava artes cênicas. Eu lembro que eu falei uma vez assim com alguns colegas, nem que for pra dar faxina, eu vou trabalhar na Globo um dia. E teve esse caminho aí, né? Eu vou trabalhar na Globo um dia. E aí, quando eu sou contratado pela primeira vez, eu fui contratado por causa da Rose, né? E Pois a é, calma que Rose você pulou Não, anos aí. eu só tô te dando um contexto de uma frase que eu dei quando eu estudava em BH com 18 anos. Porque o meu primeiro contrato foi com 30 e poucos anos. Então, olha isso. Eu tinha... Teve muito bico aí. Ih, rolou muita coisa antes, mas eu profetizei que um dia eu ia trabalhar, nem que fosse dando faxina, corta para, sei lá quantos anos depois, eu tava lá sendo Rose, né? Que eu quero fazer um recorte aqui de quando eu conheci esse estouro de pessoa e de artista, que foi... você explodiu com um vídeo no YouTube, e eu lembro como se fosse hoje você na Eliana. E Eliana chorando de rir com aquela risada engraçada dela. Sim. Você ensinando como é que fazer exercício com atividades domésticas, né? Com rodo, com vassoura, etc, etc. E dali você não saiu mais da TV, ficou, né? Sim. O pessoal apaixonou com você, tanto da SBT, da Globo. Aí me conta assim, depois dessa profissionalização, quais foram os caminhos? Teve muita porta fechada ou abriu tudo e só igual foguete? Então, assim? na verdade, lá em Belo Horizonte, assim que eu me formo no Palácio das Artes, eu já começo a trabalhar num grupo de teatro chamado Companhia Solo, onde eu fiquei por 10 anos nessa companhia. E era uma companhia formada por amigos, grandes amigos que eu tenho até hoje, inclusive. E aí, depois de viver quase... Eu acho que eu fiquei em Belo Horizonte uns 15, 16 anos. Né, trabalhando com teatro e construindo minha carreira no teatro lá, entendeu? É muito tempo. É muito então, tempo. Um dos melhores amigos da sua vida moram lá, né? A minha família é de lá. Eu tenho uma família em Belo Horizonte, né? A família não de coração, né? Não é só família não é só biológica, né? Família também é a família que a gente escolhe. E eu tenho essa minha família, que eu tenho o maior orgulho de falar que é minha família, de Belo Horizonte, que são amigos que eu construí durante essa minha carreira no teatro lá, durante a descoberta da minha sexualidade também, essas pessoas lá, e hoje são amigos, assim, que eu levo pro resto da vida, sabe? Quando você fala família, amigos, assim, eu não sei se é só impressão minha, mas os famosos em si têm amigos mais sem ser famosos. Ou você tem os dois, grandes amigos famosos e não famosos. Ou esse que você considera família, é o pessoal que te conheceu desde a infância, desde a adolescência, você acha que é mais forte o vínculo? Então, O resto é mais por trabalho? Não, porque não existe uma regra, né? Por exemplo, assim, óbvio que eu tenho muito mais amigos dessa minha caminhada em Belo Horizonte, por exemplo, e em São Paulo, do que amigos famosos, né? Mas isso não quer dizer que os amigos famosos que eu conheci, tipo, sei lá, há 5, 7 anos, eu não tenho esse grau de profundidade que eu tenho com esses de Belo Horizonte, por exemplo, entendeu? Então é muito relativo Tempo isso, de convivência, né? Também. Por exemplo, o Thiago é um grande amigo, né? Um grande Você fala amigo. Thiago Abravanel. Isso, é um o amigo. neto do Silvio Santos. Amigo, irmão, assim, sou padrinho de casamento dele. É? Ele foi meu padrinho. E ano passado a gente foi em cartaz 1 ano com Hairspray em São Paulo. E a gente era casal no Hairspray. Então, ele é por exemplo, que não fez Não é das parte, antigas, não né? é das antigas, mas é um grande amigo, considero um dos meus melhores amigos. E ele tem tudo a ver com isso aqui, né? Que ele também é nerdola, Muito, né? ele ama.
E como é que você conheceu ele? Como é que foi isso? Então, eu tava em cartaz em São Paulo com o meu espetáculo da Rose, e aí ele foi assistir. Na verdade, assim, ele me mandou um direct falando que ele era meu fã, Ó. e aí eu falei, e aí eu respondi, né? Ah, obrigado, e mandei um coraçãozinho. Falei, não vou ficar babando ovo aqui, né? E aí depois ele falou assim, não, eu queria muito assistir a sua peça e tal, não sei o que, eu sou muito fã da Rose e tal. E aí ele foi assistir meu espetáculo e depois a gente nunca mais se desgrudou. Você já trouxe ele aqui? Várias Pra Mock? vezes. Aham. Mas em segredo, né? Não, a gente saiu Gente, já. Eu nunca vejo ele. O quê? A gente já foi ali na avenida. Tem um pagode ali, eu esqueci o nome. Mas o que você fez com ele aqui? Porque, tipo assim, ele era de São Paulo, né? Sim. O que você apresentou pra ele aqui que ele... Ele roeu o piquê, comeu Na verdade, tapioca? olha, né? ele já veio aqui pra uma palestra, não sei, em alguma empresa aí, não sei. Ele já veio aqui fazer Essas coisas mais fechadas no Novo Norte, né? Que ninguém fica sabendo. Não Show sei, privado. não sei se foi Novo Norte, não sei se foi pelo É. Sebrae, ele veio falar sobre É muito fechado, empreendedorismo. Enfim, aí ele veio pra fazer participação na minha peça da Rose, ele já veio. Então. Ele veio pro meu aniversário, e aí a gente foi pra esse pagode que eu te falei que tem ali na avenida, eu esqueci o nome. E você fez questão do aniversário ser aqui. Sim, Você gosta de manter as raízes, né? sim, sim. E teve mais gente que você traz, assim, que... Pô, Montes Claros não é cidade turística, não é falando mal da minha cidade, não. Mas, assim, eu fico... Meus amigos do Rio de Janeiro, quando eu trago aqui, eu fico... Gente, o que eu vou mostrar pra eles? Tem Cristo lá, Pão de Açúcar, praia... Gente, Aí eu levo pro mercado, tem culinária... tanta coisa pra mostrar, pois é, eu também levo no mercado. Tem restaurantes maravilhosos Aqui, a culinária aqui que eu sei, é a top, comida, né? A comida maravilhosa, sem contar o preço, né? Que uma pessoa que mora em São Paulo, acostumada a pagar Caríssimo, aquele mercado horroroso, né? R$ 150 no Marmitex, chega aqui, você come uma comida maravilhosa que não tem em lugar nenhum do Brasil. Porque pra mim a melhor culinária do Brasil, eu não vou falar melhor não, pra não Tá no criar- top 3. Vamos fazer um top 3 aqui. Ó, a comida baiana eu amo, a comida mineira e a comida paraense. Pra mim, assim, não tem igual. Amo. E eu queria falar o seguinte: a Rose é um personagem gigante. E é difícil até de você controlar pra ela não ofuscar os demais. Você concorda comigo? Por exemplo, alguns outros artistas, como Paulo Gustavo, fazendo o papel da mãe dele, a Gorete Milagres com Filó, são personagens que cresceram tanto que você fica meio sem espaço pra criar outros. E você contornou isso, criando Xuxeta, outros personagens que estão em Sim. cartaz e peças. Como é que você fez pra... Todo mundo quer só a Rose no início, você queria mostrar outros lados da sua arte. Como é que você fez pra contornar isso? Ou, naturalmente, isso foi acontecendo, os outros personagens foram crescendo? Como é que é? Eu acho que foi naturalmente, assim, sabe? Como Essa eu te- Rose teve alguma inspiração de alguém que você conhece? Ou foi tudo fruto Na da sua verdade, a imaginação? maioria dos personagens, assim, vou falar por mim. Eu me inspiro muito em pessoas da minha família, sabe? Tipo, a Rose é muito minhas tias conversando, minha mãe, minha avó. Foi um recorte entendeu? ali que foi E aí, montando, né? Exatamente. E aí, eu falo isso pros outros personagens também. No caso de surgir novos personagens, a gente teve uma encomenda, né, no Multishow, quando eu e o Kaique, a gente ganhou o programa Baby Rose, onde a gente faria vários personagens. Então, nós fomos criando coisas que a gente... Alguns personagens a gente já tinha. Foi um e aí- desafio, então, e né? a gente foi lapidando, outros eram novos que a gente criou só pro programa. Então, e eu já tinha esse costume de fazer muito personagem, porque no teatro, lá em Belo Horizonte, nessa companhia que eu fiz parte por 10 anos, companhia solo, a gente fazia muita peça. Eram peças para empresas, entendeu? Então, assim, a gente tinha vários espetáculos. Cada espetáculo eu fazia um personagem diferente. Então, todo dia a gente estava nessa... E não era só comédia também? Tudo Não, bem. era só comédia. Só comédia. Só. Então, era um exercício diário de criação, sabe? Então, acaba que vira praticamente um treinamento, assim, de criar coisa nova. Então você de tinha uma criar personagem bagagem, ele novo. só foi pegando da sua... Na verdade, essa bagagem, trajetória. ela vai sendo construída, né? Mas isso até certo ponto, isso é bom, mas assim, por exemplo, eu vou fazer um trabalho novo agora. E aí
eu já fico tenso porque eu não quero que os meus outros personagens me influenciem em alguma coisa. Tem que ser super original, pra esse né? novo. E aí isso é uma bobagem também, porque isso pode te travar, sabe, um pouco, você ficar um pouco inseguro, falar, esse personagem tá parecendo... lembrando o outro, Tá né? lembrando o que eu já fiz e tal e tal. Mas não tem como, né, cara? Porque, assim, quando o personagem é de verdade, quando ele cria vida, por exemplo, a Rose é uma personagem que ela já tem vida própria, né? Eu não preciso pensar num texto pra ela, eu não preciso pensar num roteiro. Tem uma personalidade. Nada. É um personagem que ela já é viva, ela tem vida própria. Se eu me caracterizo, né? Tô pronto. Baixa? De Rose. Não é que baixa, eu detesto essa expressão, inclusive. Vai, baixa um espírito. Não. Mas é que tem ator que fala que tem um ritual, né? Enquanto ele vai se maquiando e colocando... Eu não tenho. Você não tem. Eu não tenho. Ritual de falar, ai, agora eu preciso me concentrar aqui, porque aí o personagem vai vindo e tal. Quem tem, ok, respeito, mas eu não tenho. E aí, até perdi o que eu tava falando. Não, da Rose, que tipo assim, ela já tem uma personalidade própria e que ela tem vida sozinha. Não, e é aí isso, dos eu acho- outros você não queria Não, que ela... os outros também têm. Eu acho que Views tem vida própria. Eu acho que... Mas você vai lapidando com o tempo também, cada um, Com né? certeza, porque o teatro é a arte do fazer, né? Quanto mais você faz, mais você vai encontrando essa subjetividade mesmo da personagem, né? De chegar ao ponto dela não precisar de um texto. Eu acho que é isso. Quando um personagem ele não precisa de um texto, Isso é natural. quando ele... aí ele tá pronto. E isso também eu sou uma coisa... É uma fala que eu sou um pouco contra, que é de falar que o personagem tá pronto. Eu nunca gosto de dizer, agora tá pronto, é isso. Ele tá sempre em construção. Eu quero sempre. isso, eu acho que tá sempre em construção. Eu gosto de ficar em cartaz muito tempo, porque cada vez mais você vai descobrindo nuances, vai descobrindo coisas. É uma pena quando eu entro numa peça que, por exemplo, vai durar 3 meses. E aí, geralmente, é no último mês que o personagem tá, tipo assim, você fala, ai, agora tá do jeito que eu queria, agora eu encontrei... O feeling perfeito ali com o público. sabe? Né? Aí vai e acaba, entendeu? Agora eu queria tocar no assunto de Montes Claros, espaço para arte, que eu acho muito limitado. O Centro Cultural tem poucos espaços. Você já viu várias vezes com sua peça aqui. Fui assistir. Várias não, 2. Pois é, mas eu assisti uma e a outra, não sei se posso falar aqui, mas teve um Pode. cancelamento. Sim. Inclusive eu paguei. Você recebeu o reembolso? Não. Não? Eu vou fazer o Pix agora. Foi qual plataforma? Eu tô brincando. Então, ele falou que me constrangeira, eu tô te constrangendo, brincando. Na realidade é o seguinte, aí a gente recebeu ali da organizadora que foi alguma questão de bastidor, de estrutura. O que é que aconteceu? Você pode falar mesmo? O que aconteceu é que a gente fez uma visita técnica no lugar. E aí a gente... mas aí foi burrice. Só no olho a gente falou, não, o cenário cabe. Aqui, tá. vamos fazer. E aí, óbvio, começou toda uma empolgação e divulgação e tal, e a galera já comprando ingresso e tudo, e tudo, e tudo. Quando o Simon... não, foi você que lembrou do Simon. Quando o Simon foi lá e o Simon conhece os meus Simon é da espetáculos. produção, viu, gente, que não conhece. A gente já E o conhece os Simon, bastidores. e o Simon é daqui de Montes Claros. E o Simon, apesar de ser meu técnico de som, o Simon é um faz-tudo, assim, no espetáculo. Ele é essencial pra que tudo aconteça. É igual porque caixa de supermercado. tudo. Simon faz tudo. Simon, se quebrar um negócio do tudo, cenário, ele vai lá e conserta. Simon é, assim, incrível, incrível. É um amigo que, nossa, eu falo assim, o dia que eu ficar rico, milionário... Simon vai estar comigo em tudo que eu fizer. Eu vou querer Simon, tipo, sei lá. Vai no iate eu junto. Vou fazer uma série, sei lá, no Netflix. Falar assim, gente, eu preciso que meu microfonista seja o Simon. O dia que eu tiver esse poder. Vai fazer igual a Xuxa, que traz tudo, a exatamente. equipe toda. Mas aí, quando o Simon foi lá fazer essa visita, ele falou assim, amigo, o cenário não cabe aqui, não. De onde você tirou que o cenário cabe aqui? Mas não dava pra adaptar nada, não tem como, Nada, né? não dava. Sabe por quê? O cenário da Xuxeta, ele tem 2 metros de altura. O palco mesmo. Ali. Não, o palco não. Umas celas, né? Que a gente usa. São 3.
e a gente fica em cima dessa cela. E o lugar, só o lugar tinha 2 metros. Eu não atinei que metade da peça a gente tá em cima Dessa estrutura. dessa estrutura, entendeu? Então, assim, num primeiro momento eu falei, ah, não, lógico que a jaula cabe aqui, gente. Cabe aqui, perfeito, vamos fazer. Só que eu não prestei atenção, não lembrei que a gente sobe em cima e faz um monte de cena em cima, entendeu? Então, por isso que teve que cancelar. Mas e aí depois não tentou voltar pra fazer em outro lugar e desanimou? Ou não tem outro local que dá? Então, menino, eu não descobri essa semana um lugar. Eu tenho um amigo chama Luiz Arthur, ele estava em cartaz aqui com um espetáculo dele, chama O Homem Bomba, uma peça maravilhosa. O Luiz Arthur é um ator que, inclusive, eu me inspiro muito lá de Belo Horizonte. Ele estava aqui em cartaz e a iluminadora dele é a minha iluminadora também. Aí fofocou. Aí fofocou pra mim, amigo, tem um espaço aqui em Montes Claros que dá pra fazer Xuxeta aqui tranquilo. Aí eu fui, já entrei em contato e tal, e se tudo der certo esse ano, teremos. Anotado aí, viu, gente? Eu vou cobrar. Teremos, pode cobrar. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte. As suas inspirações no início e hoje, assim, você fala, eu me inspiro, quero ser igual a alguém, ou não tem, você se inspira em diversas pessoas. Tem alguém que você é seu ídolo, assim, nessa área de comédia, etc. O pessoal saindo do clichê de Chico Anísio, que eu acho que é pra todo mundo, né? Sim. Olha, falar que eu me inspiro nas pessoas que vivem comigo, sabe? Eu me inspiro nos meus amigos, eu me inspiro nos meus afetos, nos meus amores, na minha família e tal. Eles são minha inspiração. Agora, de pessoas que eu admiro, que eu sou fã, eu sou muito fã também dos meus amigos, que eu sou amigo de muitos atores, muitos artistas, e sou muito fã das pessoas que eu trabalho, entendeu? Agora, o Tô de Graça, né, tá no ar, né? No Globoplay e no Multishow. Então você teve a oportunidade de trabalhar com seus ídolos. Você quer dizer isso? Sim, sim. Isso é raro, né, gente? E aí, eu sou fã de todo mundo, assim. E é muito gostoso você trabalhar num lugar onde você é fã, né, das pessoas. Uhum. E é interessante porque às vezes você tá em cena e aí você para de atuar. Congela, assim, você né? fica assim, vendo o outro fazer a palhaçada dele, sabe? Vice-versa. Isso acontece muito no Tô de Graça. A gente passa mal de rir e eu acho que não chega pro público. Tem que cortar, né? Não chega pro público nem 10% do que é o episódio, sabe? Porque o episódio é uma palhaçada, a gente ri o tempo inteiro, assim. E é muito legal, sabe? Você trabalhar assim feliz, sabe? Com uma equipe que tá todo mundo ali envolvido e que todo mundo se respeita, né? E que tem essa sintonia. Sou muito fã do Rodrigo Santana, que é o idealizador do projeto, né? Do Tô de Graça. Muito fã da Bel, muito fã do Andy, da Evelyn. Tô falando só do elenco do Tô de Graça. Sou fã demais também da Graciane Barbosa, que é uma fofa, um amor de pessoa. Assim, vocês não têm ideia do tanto que a Gra é gente boa, sabe? Porque ela é aquele mulherão, né? Então a gente já cria, né, aquele estereótipo, acha que a pessoa... Não é muito acessível, né? Não é muito acessível, pelo contrário, ela é uma pessoa... Agora você tocou num tema que eu queria, assim, espinhoso para artistas falarem, né? Teve alguém que você conheceu, que achou que ia ser muito simpático e não foi? Graças a Deus, não. Você não teve essas experiências, né? Graças a Deus, eu também não. Você acredita? Eu morei no Rio, topava com o pessoal na praia, ninguém nunca me recusou foto, todo mundo muito simpático. Não peguei ninguém de mau humor, pelo menos até hoje, né? Mas assim... Mas eu tenho medo disso. Nem sempre o artista tá de bom humor e... Você tem seus dias também que não quer... mas mesmo... Muito contato, né? Ou não? Não, então, tipo, porque assim, quando eu não estou... aliás, quando eu tô de mau humor, que é raríssimo de acontecer, mas às vezes acontece, eu nem saio de casa. O que eu vou fazer na rua? Se eu tô mal-humorado, se eu tô com raiva... E aí trancado ali com meus, você acaba descontando nas pessoas, né? Tipo, ninguém sabe o que você tá passando. Então, é óbvio que a pessoa que tem um carinho por você vai te abordar sem saber o que tá passando. Então, eu nem saio, você lida bem cara. com isso, né? Sim, sim. Agora,
tem gente sem noção, né? Bem, eu queria saber o seguinte. Pra quem tá começando e aí acompanhando sua trajetória, vê que não é da noite pro dia, né? Você estudou muito, tentou várias vezes, várias peças, tem com vários personagens. Você tem alguma sugestão, dica que você poderia dar pra quem tá começando? Porque cada trajetória é única, né? Mas assim, o que você aprendeu com a sua trajetória? Se você voltasse um tempo, faria diferente? Iria para outro caminho? Que dica você daria para quem está começando essa parte de arte teatro? Porque a gente tem a faculdade aqui no Unimontes, né? Sim. O que você daria assim, de dica para essas pessoas? Eu gosto eu não sei quantas vezes já me perguntaram isso, mas foram pouquíssimas vezes. Acho que umas 2 ou 3 vezes. E eu amo uma entrevista da Fernanda Montenegro, que ela diz: não faça, desista. E aí a repórter até fica assim, né? Mas como assim é essa dica que você vai dar? Desista, não faça. E eu acho que existe e eu concordo com ela quando ela diz isso, existe esse lugar, né, da fama e do... Que as pessoas idealizam demais, que as pessoas né? idealizam e tal, mas, cara, teatro é ralação, entendeu? Você fala assim, isso não pode ser o norte, a razão, né? Tem que ter uma coisa dentro de você que, assim, que inclusive é uma fala da Fernanda também, tá? Se você for adoecer, se for uma coisa que você não consegue viver sem, você vai ficar doente em casa se você não fizer, aí faz. Mas se não, não faça. Não faça porque teatro não é esse glamour todo que o pessoal prega, né? Na verdade, pode até ser, sabe? Por um tempo. Mas assim, eu estou eu sou ator, assim, eu costumo dizer, né? Tipo, eu nem lembro quando eu comecei eu comecei aqui em Montes Claros. Você fala profissional. Agora, profissional, eu acho que foi em BH em 2006, mais ou menos. Mas aqui eu já ganhava dinheiro quando eu trabalhava no grupo Olho de Gato. Que o pessoal faz muito também de graça no início pra ter contato, né? Não sei, eu nunca fiz de graça, não. Assim, na escola, esses trem assim, não, nada. Não. No início, não, né? No início? Bom, nem aqui eu fazia de graça. A gente ganhava uma graninha, o Olho de Gato. Então é só estudante mesmo. Era... Sendo explorada, mas tudo bem. Não, assim, eu tô falando assim, eu nunca fiz de graça, mas o cachê era R$2, tá? Eu já ganhei R$2. Era simbólico. Era simbólico, mas a gente amava, né, fazer. Deixa eu molhar a palavra aqui. Acabei que eu me embolei todo no raciocínio. Mas é porque eu fiquei emendando uma pergunta na outra, não, deixa você falar, voltando né? à sua pergunta. Cara, eu não sei o que eu faria pra uma pessoa que viesse de verdade me falar assim, aqui, qual dica que você me dá? Eu quero muito fazer teatro, quero que essa seja a minha profissão. Você tem que estudar pra caralho. A gente não para de estudar nunca, entendeu? Você tem que saber de política, você tem que saber o que tá rolando, você tem que ler muito. E eu percebo que hoje tá todo mundo muito mais preocupado, né? Com like, né? Com tá bonito ali no Instagram e tal. E teatro não é isso, entendeu? O teatro é um lugar que não te coloca nesse lugar narcísico, sabe? Eu acredito num teatro coletivo, onde o ator vai subir numa escada também para te pendurar um refletor se precisar. E eu tô falando isso aqui com muito orgulho porque eu sou um desses atores, entendeu? Apesar de ter uma equipe que trabalha comigo, eu tô lá com a galera. Você quer fazer parte desse todo, né? Eu gosto de fazer, eu preciso estar envolvido em tudo, entendeu? Eu preciso estar envolvido na montagem do cenário, ali dando pitaco na luz e tal e tal. Não que eu tenha esse lugar de dono da produção, de que eu quero que isso seja assim, que isso... Não, é um trabalho coletivo e eu acho que a gente só faz sucesso quando a gente tem ao lado pessoas que também são muito talentosas. Então, assim, eu sou rodeado de pessoas muito talentosas, que eu sou muito fã. Então, eu acho que por isso o trabalho
dar certo, entendeu? Porque se eu não tivesse, por exemplo, um cara foda como o Simon, se eu não tivesse uma iluminadora foda como a Marina e o Rodrigo, se eu não tivesse atores fodas trabalhando comigo, se eu não tivesse, sabe... É uma equipe, é uma equipe onde todo mundo é fã do outro, a gente se respeita, sabe? Então, na minha opinião, por isso que eu acho que dá certo. E eu falo dá certo que é pra mim, que é pra gente. Tá dando certo pra gente. Porque alguém pode assistir e falar assim, eu não gostei e tal e tal. Mas só que a gente tá muito feliz fazendo. É o que a gente acredita, sabe? É o que deixa a gente feliz. É o que faz a gente ir pro teatro com vontade, sabe? Sem preguiça. Não é um trabalho que você fala assim, vamos lá, mais um dia. É óbvio que, por exemplo, eu nunca tinha feito um musical da Broadway, né? Ano passado foi o meu primeiro. Oh. E é uma outra parada. É pauleira, né? É pauleira. A gente fazia 6 sessões por semana. E lota muito. Cada sessão tinha 3 horas. Sábado a gente fazia 2 e domingo 2. Então, assim, é punk. E eu vi um de Elvis Presley, se não me engano, lá em São Paulo. Sim, eu fiquei fascinado. Eu não sei se ainda tá em cartaz. Tá, não. Tava em cartaz junto com Mas a eu nossa falo produção. assim... E por que você não faz Hairspray? Não, porque tipo, eu cheguei em São Paulo sem programação nenhuma e vi um outdoor. E aí eu joguei na internet. Foi tipo assim. Que eu fui lá pra um evento da saúde, não era pra passear, não. Entendi. Aí sobre esse espaço eu vi no... Eu vou roubar a água que tá aqui no cantinho, tá? Eu também tô querendo. E vou encher aqui pra nós. Como é que é? Eu não ofereci, né? Olha. Mas eu falo assim, o musical, você chega num momento que você tá exausto. Você tá exausto, fisicamente, mentalmente. Mas e assim, vocês têm a liberdade de mexer nessa agenda, colocar um tempo de descanso? Não. Ou é pau pra toda obra mesmo? Vambora. Enquanto tá vendendo ingresso, vambora. Não, assim? Tem o período em que a gente vai ficar em cartaz e é aquele período ali, né? Porque existe a pauta do teatro, né? Então, geralmente, uma outra produção já tá se preparando para entrar quando a gente sair. Então, não tem muito essa de, tá fazendo sucesso, vamos continuar. Não, tem um período ali já tem uma galera que já tá alguém esperando. Reservou o teatro, exatamente. Tipo assim, né? Tipo, o Rei Leão tava em cartaz antes da gente. Aí, a gente entrou no lugar do Rei Leão e agora tá a Wicked lá no teatro. Então, mas chega um momento que você tá muito cansado, sabe? É muito exaustivo. É muito exaustivo. Pensa, você entra no teatro no sábado e domingo, que a gente tinha 2 sessões, a gente entrava meio-dia e ia embora meia-noite. Uma loucura, né? Sabe? É muito desgastante, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? É o que a gente ama fazer. Mas você gosta de estar na estrada, por exemplo, que você trabalha no Rio, São Paulo, aí tem hora que você tá aqui, como é que é? Você tem várias casas, você fica em temporadas lá e aqui, como é que é isso? Bom, gente, eu tenho uma casa em cada estado, tá? Quem me dera, meu Deus. Tem uma casa em cada lugar. Mas você vive em vários lugares diferentes, então, pra dar conta, né? Eu vivo. Então, mas você fica em hotel? Eu fico no Rio, quando eu gravo no Rio, aí muito hotel. Tempo, É hotel. Eu moro em São Paulo e... Morar mesmo é São Paulo, então, isso, né? E tenho uma casa aqui, que é bem do lado da casa da minha avó e da minha mãe. Então, sempre que eu tenho uma pausa, eu venho... recarregar as energias aqui. Exatamente, né? dar uma descansada aqui, entendeu? Agora, quando você topa assim com fãs, admiradores, eles sempre falam assim, eu gostei de tal coisa, você pega você ouve esse retorno, assim, para se inspirar mais. Olha, esse retorno do público aqui. Porque, tipo assim, tem a diferença de teatro e TV, não tem? Uhum, eu acho que teatro bastante. Você tem um retorno mais próximo, né? Ou não? Por exemplo, a pessoa viu sua peça, te encontrou lá pra tirar foto, fala, eu gostei demais dessa cena que você fez assim, assado. Uhum. Você pega esse retorno assim, que TV depois de um tempo, né? Pego. Me conta essa diferença aí de Então, no TV no teatro, quando eu vou no final, né, receber o público, né, tirar foto com a galera, às vezes alguém pontua uma coisa ali que... só que isso, ainda bem que já tem bastante tempo que não acontece, né? Mas já aconteceu, tipo, sei lá, uns 7 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo com a peça da Rose,
já teve uma pessoa que ela ficou incomodada com uma piada. Uma cena? Com uma piada. E aí... Você lembra qual que era? Eu lembro, eu falava assim, a Rose, né? Falava, eu não tenho preconceito com ninguém. Não tenho preconceito com velho, com gay, com sapatão, com mendigo, com criança, com gente gorda, com não sei o que, com não sei o que, com gente gorda. E eu repetia o gorda umas 4 vezes. E a piada estava nessa repetição da palavra gorda. E as pessoas riam muito disso. E aí, essa pessoa, ela ficou incomodada. E aí ela veio no final do espetáculo, ela falou, eu amei a peça, eu amei. Eu ri muito, me emocionei e tal. Mas naquele momento ali, quando você repete a palavra gorda, eu senti um desconforto por ser uma pessoa gorda. E aí eu falei, olha, sinto muito, queria te pedir desculpas, inclusive, e a partir de hoje eu não tenho mais essa... Você alterou essa parte. Essa piada. Já aconteceu isso umas 2, 3 vezes no espetáculo, de não necessariamente ser uma piada, mas de alguma fala que tá ali, que tá escondido um racismo ali, que tá escondido alguma coisa ali que você não percebe. E passou, né? E que passa, e que as pessoas riem, mas que não fazem essa reflexão. E por isso que é importante você estar rodeado de pessoas diferentes, sabe? Hoje na minha equipe tem... Quer dizer, você não enxergou aquilo com maldade, outra pessoa vê, olha, isso pode ser um pouco problemático, alguém dá um toque, né? Isso é bom, porque né? tudo é estrutural, né? A gente aprende isso, né? Alguma gíria, né? Exatamente. E que bom que eu tenho uma equipe bem diversa, assim, sabe? De pessoas pretas, pessoas trans que trabalham comigo. Então a gente tá sempre ligado, sabe? Mas entrando nessa parte, então, de limites do humor, né? Você falou que você ficou atento com essa questão de piada, alguma coisa. Sim. Você acha que o público tá mais atento a isso? Vem mudando muito com o tempo? Tem algum tipo de humor que você não gosta e não faria? Depende, eu acho que a gente vive em bolhas, né? Eu acho que o público tem se atentado mais às pautas e tem coisas que o público não vai rir mais, porque não é piada, né? Falar do corpo do outro não é piada, falar de orientação sexual das pessoas não é piada. Então, assim, o meu nicho, né? A minha bolha... É uma bolha que está muito ligada, nisso, que está né? muito antenada. E eu também estou muito antenado, né? Eu procuro estar. Não vou dizer que eu não vou errar, que não vai sair alguma coisa. Mas você tem dificuldade de fazer uma revisão, deixa eu ver se tá tudo ok, né? Mas sim, e a própria experiência, né, também. Você vai criando uma consciência, né? É natural, né? E é uma escolha, né? Eu quero ser esse artista, né? Eu quero ser um artista que esteja alinhado, né, com as pautas das minorias. Se tem uma piada que é desconfortável para alguém, mas que 999 pessoas do teatro riram e essa uma ficou desconfortável, eu não vou agradar as 999, entendeu? Eu vou cortar a piada, óbvio. Se eu tenho uma pessoa ali pagante que ficou desconfortável, é óbvio que eu vou cortar essa piada, sabe? É óbvio que se essa piada for uma piada... realmente problemática, realmente racista, ou transfóbica, ou gordofóbica, misógina, né, machista, enfim. Mas se for só não, eu não gostei. Por quê? Porque eu não gostei. Eu falei, então... Sem justificativa plausível, né? Então beleza, fica sem gostar lá na sua casa. Porque aqui eu gostei e não acho que tem problema. Mas nunca aconteceu isso também, não. Sim, a gente tá nessa época, assim, desses stand-up comedies, né? Virou febre, tanto lá fora quanto aqui. Que a pessoa vem ser personagem, só ela, com uma roupa preta, e faz piadas e tal. Sim. E você já gosta de espetáculos Broadway, né? Tracenário. Você já se viu fazendo stand-up, assim, nu e cru, só você, Lindsay Paulino... Ou a sua veia cômica com essa construção de personagem, que é o que eu mais gosto também, é a construção de personagem. Né?
Você não se vê nessa parte? O que você acha desse stand-up comedy? Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, eu Você acha que são dois tipos de humor completamente diferentes? completamente diferentes, não me vejo fazendo, acho que eu não sei fazer. Alguns amigos discordam, né? Falam assim, não, quando a gente senta pra bater papo, o tanto de história engraçada que você conta, isso dava um texto de stand-up maravilhoso. Mas... Então você faz um assim pros íntimos. não é que é fácil, é natural, né? Tipo, você tá batendo um papo, você vai contando um caso ali. Né? E eu tenho muita história pra contar, né? E aí, assim, não é um desejo meu, eu não tenho vontade. Mas eu gosto de... Mas já surgiu algum convite? Alguém Não. chegou, Lindsay? Não. Do seu produtor, alguma coisa assim, não, né? Não, é porque é uma escolha minha, né, também. Eu não me vejo fazendo, não é minha praia. Mas eu gosto muito de ver o stand-up, por exemplo, do Júnior Chicó. Sabe quem é? Não. Ele é de São Ele é daqui da região, não? De São Paulo? Não, eu acho que ele é nordestino, mas ele mora em São Paulo. Eu gosto muito do stand-up dele. Eu gostava muito do stand-up do Paulo Gustavo. Assim, stand-ups que eu me identifico, né? Que vão falar de minhas vivências, né? Como homem gay. O Pedrosa, já Pedrosa eu já ouvi falar. Pedrosa, eu sou apaixonado pelo Pedrosa. Acho ele incrível. Mas confesso que eu não assisto muito stand-up. Não é tanto seu perfil, né? Não assisto muito. Eu vou mais em espetáculos de teatro. Show. Bem, você já falou que vai vir aqui com uma peça, né? Vai ser a Xuxeta, não é isso? Uhum. E eu queria saber, assim, dessa dificuldade de arte no interior, assim. O que você acha que Montes Claros está faltando pra gente ter mais investimento? Aqui tem aqueles projetos que a gente pede verba na prefeitura, mas você sente que aqui é mais difícil fazer arte do que em outros locais? Abertura mesmo para peça, teatro, shows, etc. O que você pensa sobre isso? No interior, né? Eu acho que em qualquer interior, né, é mais difícil, né? Não se investe muito, né? A gente tem uma centralização Rio-São Paulo, de verba tanto para cultura, né, no geral. Eu acho também que o movimento artístico aqui, né, os próprios artistas, eu não acho que a classe é uma classe que... E assim, eu tô falando sem conhecer muito, tá? Eu conheço a galera, né? Fui aluno de Miriam. Mas das antigas, você fala? Das antigas, né? Eu não sei como é que tá a cena aqui. A cena hoje. Eu não sei, por exemplo, se tem algum espetáculo em cartaz aqui. E eu tô falando, eu assisto jornal, tá? Todos os dias. Então, cara, é um movimento coletivo, sabe? A gente não pode deixar só na mão. A Secretaria de Cultura precisa resolver isso na cidade de Montes Claros. Mas a própria população não se organiza também, entende? Não é uma responsabilidade única só do governo. Exato, né? E nada né? Nada é. Se a classe trabalhadora ela não se reúne pra você ver... Reivindicar o que quer As grandes mesmo, revoluções aconteceram porque a classe trabalhadora se reuniu e foi lá e tal. Então, assim, se não existe essa organização, né? Essa vontade para que as coisas aconteçam, cara, não vai acontecer nunca. Eu acho, assim, muito triste a gente não ter um teatro aqui até hoje. E eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque, assim, eu já falei... As pessoas sempre perguntam disso, né? E, assim, sempre tem um prefeito que fala que vai construir um centro de convenções, um teatro e some, né? Então, nem vou entrar nesse assunto. Cansou já, né? Nem vou entrar nesse assunto, porque eu realmente... assim, a gente não tá aqui pra passar raiva, né? Não é um programa passando Vamos falar de raiva. coisa boa, né? Passando raiva com Max. Vamos lá. A gente tá falando nos bastidores aqui sobre bebê reborn, né? Que tá uma febre. Eu perguntei ele se ele teria um bebê. Eu falei que eu tenho o meu aqui, ó. Que ele gostou, né? O Chuck. Eu vou levar. Você teria esse? Eu vou levar, tá, gente? Inclusive no final. E a gente falando do Thiago Abravanel, que tem uma coleção desse estilo também, né? E eu queria saber desse mundo nerd, que é o Toca do Max aqui, que é o nosso canal. Você tem algum contato, assim, de cultura pop? Joga videogame, série que você tá assistindo, mais essa coisa nerd? Ou você não se considera desse meio nerd? Nada se assiste? Super-herói, nada assim, desenho? Super-herói eu gosto. Mas eu não fui uma criança que assistia, por exemplo,
Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon. Esse trem japonês, nada. Esse trem japonês eu não assistia porque eu era uma bicha já que gostava mais de... deixa eu ver Você o que brincava eu de assistia. Barbie. Não, eu não brincava de Barbie, porque eu nem tinha Barbie pra brincar, né? Mas eu assistia Dinhas, Hologramas. Você lembra desse desenho? Três espiãs, sei lá o quê, é Três isso? espiãs. Era esse. Ursinhos carinhosos. Gostar. Bem, um programa que você fez chamado Baby Rose explodiu, mas também teve um apelo muito assim, as crianças se identificaram com o personagem, fez um sucesso no público infantil muito grande. Eu queria saber se você esperava esse retorno, foi uma surpresa, e como é que você recebeu isso, porque é novidade para você o público infantil, assim, me conta suas experiências com o público infantil e como é que esse retorno chegou até você. Foi uma surpresa pra gente, porque, né, era um programa de comédia adulto, mas só que por uma escolha estética, né, tinha esse tom do Chaves, né, as piadas eram muito ingênuas. A própria Baby, né, ela é uma personagem que ela é muito carismática, a Rose é muito carismática. As roupas delas, né, coloridas o programa demais. era bem colorido e tal, e as piadas eram bobas, né? A gente fazia um humor ali de situação, né? A situação era engraçada e tal, e de repente a gente começa a receber pelo Instagram vídeos de crianças assistindo, desenhos que elas faziam dos personagens e depoimentos, e a própria criança falando: Baby Rose, eu amo muito vocês, não sei o quê. Eu lembro que na época a gente fez até um videozinho assim com todos esses depoimentos, sabe? E os desenhos, e elas cantando as músicas do programa. Foi muito legal, mas a gente não esperava que as Foi uma crianças... surpresa mesmo Foi uma pra surpresa vocês, né? boa, né, inclusive. Mas assim, isso mexeu na adaptação do programa? Não, já estava tudo Não. gravado. Já, Não, né? não mexeu. Porque foi isso que eu falei. Era um programa que não tinha um palavrão no programa, né? Era uma... Já foi feito um formato que deu certo pra eles Sim, também, né? Sim, que na verdade é o humor que eu e o Kaique a gente sempre fez, né? A gente costuma dizer que os nossos personagens são personagens que as É pra pessoas, família. que as pessoas têm dó, não é nem pra família, tipo assim, que a pessoa tem dó, né? Todo mundo quer levar pra casa, quer acolher e tal, então acaba que tem essa empatia, né? E as pessoas se identificam bastante também. Bem, entrando na última parte da Toca do Max, que é o papo nerd, né? Eu quero saber o quão nerd é o Lindsay Paulino ou é nada nerd. Me conta Zero que alguma coisinha de super-herói, de desenho animado, que você na infância ou adolescência consumiu. E já que não tem a parte nerd, tenta puxar aí que tem. Na cultura pop, o que você tá assistindo de série, de filme? Conta um pouquinho aí. Bom, ser Caxias na escola envolve? Envolve, é uma parte nerd, É uma né? parte nerd? É uma parte nerd. Porque eu era Caxias na escola. Você tinha aquele orgulho de tirar um 9, 9,5, 10. Tinha, pra e mostrar se eu pra não mãe. tirasse, eu ficava chateado. Eu gostava muito de Jaspion, de Changeman. Ah, isso é super nerd. Isso é Gente, nerd? Isso é nerd demais. Então eu achava que eu não era nerd, porque Isso é muito nerd. eu amava, Então, só que descobrimos assim, um lado nerd seu aqui, tá mas vendo? eu queria sempre ser a amarela ou a rosa. A Ranger, né? Isso, sempre. Não via Mas graça isso é nenhuma. nerd. Isso é nerd Eu não via total. graça nenhuma nos outros, entendeu? Eu assistia por causa da... como chama a vilã do Jaspion? Não, é muito antigo. Não, do Power Ranger, a Rita Repulsa, né? Não, é essa que falava Bebericanto. Ela é uma drag queen, essa mulher, praticamente. Né? Não, eu amava. Ela era perfeita. E o figurino, maravilhoso. É muito antigo, mas tem os vídeos no YouTube agora. Eu acho que no Prime Video, quando você trabalha também, tem lá o Jasper, tem o Jiraiya. Tem? Tem. E tem essa vilã, ela toda com uma roupa meio prata, né? Isso. E ela vai com uma bola de cristal. Sim, ela é muito adorava, massa, né? Adorava, amava. Assistia... Ela é macumbeira lá, né? Ela era... Eu sou também, tá? Ela era... Ela era não, gente. Já me veio outro desenho aqui que eu assistia muito, Caverna do Dragão. Eu era enlouquecido com Caverna do Dragão. Super nerd, ele tá achando que não é nerd. E eu era a Diana. A que ficava invisível, claro, né? Claro. Entrando nessa questão dos super-heróis aí.
Se fosse pra você escolher um poder só, desses todos, Uhum. qual você escolheria? Super força, voar, ficar invisível? O que você acha mais legal? O Assim? Ficar Invisível, que eu acho que eu tenho essa influência dela, né, da capa. Eu amava aquela capa. Você acha legal? Passava Você ia aquela aproveitar capa, se ficasse invisível. Nossa. Mas você fala isso porque você é famoso, você passar assim. Não, porque eu nem sou tão Despercebido, assediado. ah. Não. Que isso, eu sou um simples bondes-clarense. Não sou tão assediado assim. Tá. E filme, assim, série, o que você tá assistindo no momento, assim? No momento, É. eu tô assistindo... The Last of Us? Não. Não? The White Lotus. Eu ouvi falar desse nome, mas não sei nem de que é. É uma série incrível. É, Netflix. Eu não sei se você pode falar propaganda de outras coisas assim, pode, Claro né? que posso. Tá na HBO Max. HBO Max. Vou Na assistir. verdade, eu não sei, porque você entra hoje no Prime e aí lá dentro do Prime você Tá consegue... vendendo coisa de outros streams. Eu acho que é... Eu acho que eu No entrei Prime, no Prime e assisti por outra Que coisa. o Prime faz isso até com um filme que tá no cinema, assim, depois de uma Sim. semana já tem pra comprar, né? Sim. E é sobre o que essa série, assim? É sobre hotéis de luxo em lugares paradisíacos do mundo. Cada temporada é num hotel. E aí tem um elenco, né? Que são personagens muito ricos, pessoas muito ricas mesmo, milionárias. E aí existe uma trama ali dentro dessa vida rica que a gente não tem acesso, eu pelo menos não tenho. E aí sempre rola um assassinato, uma coisa. É a relação dessa classe burguesa passando por alguns perrengues e situações difíceis dentro desses hotéis de luxo, entendeu? Então, tipo, tem uma cena maravilhosa no vai ter Sem spoiler, hein? Vai ter um pouquinho de spoiler. No primeiro episódio, que é... Ah, o primeiro episódio não é spoiler, pode soltar. Peraí, não, primeiro episódio não, na primeira temporada. Cuidado, hein, o spoiler. Eu não vou falar não, porque é uma cena muito maravilhosa. Estragaria? Sim, mas eu gosto muito de The White Lotus. Deixa eu ver, gente, eu acabei de assistir Adolescência. É forte, né? Mas Netflix. por trabalhar com audiovisual, assim, eu consegui me envolver na história, me pegou, mas a parte técnica de como aquela câmera ficava no plano sequência o tempo inteiro, aí eu ficava prestando atenção nisso, sabe? Como é que foi filmado? Como é que foi filmado, tipo, falava, gente, como é que esses atores devem ter ensaiado isso, sei lá. Aí depois eu fui assistir Mas eu achei engraçado agora que você tocou no assunto, eu vi que era bem diferente. Tipo, a mulher entrava numa sala e a câmera ia atrás e ia dando 360 nela, e as pessoas atuando e o câmera fazendo acrobacia quase, né? Pra perseguir a cena, né? Sim, foi um ensaio mais de câmera do que... Bacana. Lógico, né? Que os atores também ensaiaram pra caramba, porque pensa, você erra o texto, tem que voltar pro início, Tudo, né? Aí, eu não sei, tipo, eu não pesquisei muito o behind the scenes, né? Pra saber o que aconteceu, mas eu achei incrível, assim. E eu tenho uma dificuldade de assistir... na verdade, não é dificuldade, uma mania... Você não termina? De ver série... Não, eu sempre termino. De ver série e ficar prestando atenção se a peruca tá bem colada. Ó que pessoa louca. Se a peruca tá bem colada. Mas é porque você tem esse olhar de artista, né? Não é de artista, é de trabalhar, né, no audiovisual. Então, como eu sei que a gente fica horas na caracterização e usa várias coisas e tal, e tem a coisa da câmera e tudo, então acaba que você fica prestando um pouco de atenção na parte técnica também, entendeu? Aí quando eu vejo, eu perdi a história, eu Volta tenho que voltar. aí a fala. Entendi. Bem, eu queria saber o seguinte. Desses super-heróis todos que tem aqui na Toca do Max, se fosse pra você escolher um pra tirar foto, você deu tempo de dar uma olhada pra gente tirar uma foto final? Vou te dar um tempo pra você ir pensando e olhando. Não, eu já sei. Você já gostou de um aí pra tirar foto? Já. Que vai lá pro Instagram, viu? Já autorizou. Mentira. Tá autorizado, né, a foto? Pera aí, deixa eu só... Mas, vou fazer uma Ver se eu pergunta perdi difícil algum. agora. Tá. Pergunta difícil que sua cabeça vai ficar quente agora. Ah. Maior orgulho e maior arrependimento na sua trajetória como artista? Maior orgulho?
Cara, maior... Às vezes pode ser até uma coisa pequena, né? Mas você tem tanto orgulho de alguma Eu coisa. acho que o maior orgulho foi, nesse tempo todo, ter sido um artista de verdade, sabe? Onde o meu trabalho, ele tá alinhado com quem eu sou. Eu acho que quanto mais cedo você descobre qual é a sua verdade, qual é o seu propósito, o que você quer com o que você está fazendo, mais você chega num lugar de tranquilidade, entendeu? Que ao mesmo tempo eu também não quero estar tranquilo, eu quero estar sempre nesse desafio de um novo personagem em movimento. Eu vou fazer uma peça nova agora em São Paulo. Começo a ensaiar em junho e já tô morrendo de medo. E é engraçado porque a equipe, quando a gente se reúne com a equipe criativa, aí as pessoas te enxergam, né? Não só a mim, mas os outros atores. Nossa, aqui a gente só tá com os melhores. Só fera, né? A galera vai arrasar nesse espetáculo e assim, a gente cagando, entendeu? Porque cada trabalho é um trabalho, então... É começar do zero, tipo assim, né? E aí é muito sofrido pra mim, é muito doloroso, entendeu? Porque eu quero dar o meu melhor. E aí, às vezes, no meio do processo, eu acho que eu tô ruim pra caralho. Isso acontece sempre, tá? No meio eu acho que eu tô ruim pra caralho, aí depois eu acho que eu tô bom, aí a gente estreia e eu acho que tá ruim, aí depois eu falo, não, eu acho que é isso, tá ficando bom. E aí eu vou vivendo essa confusão interna, entendeu? Que por um lado é bom também, né? Que não me gostoso, né? Que não me deixa estacionar, sabe? Mas eu acho que é isso. O meu maior orgulho é ter sido, até agora, um artista que eu tô alinhado com a minha verdade, entendeu? Eu não faço uma coisa no palco que... Só por dinheiro, né? Só por dinheiro, sabe? Eu quero realmente que a pessoa saia do teatro com algo que tocou, sabe? Assim, e eu acho que eu consigo fazer isso. Alcançar ali mesmo. Sim. Uhum. E o maior arrependimento? Assim? Maior arrependimento foi de ter ficado esse tempo inteiro longe de Montes Claros. Sério? Sério. Você ficou muito tempo em BH, né? 15 anos. Não é Sim, perto. mas aí depois... Você fala longe pro São Paulo. Mas aí depois teve mais 8 em São Paulo. Então, assim, são quase 22 anos longe das minhas raízes, né? Sua vida adulta da minha inteira, essência, praticamente. Isso. E a gente só entende isso quando a gente... Mas é por isso que você adulto. tá voltando mais vezes aqui agora, né? Sim, cara, porque você vai adoecendo, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa, incrível, que as pessoas têm o hábito de ir ao teatro, é uma cidade que consome... Faz parte da rotina deles, mas ao mesmo né? tempo consome você. Então, se você não ficar ligado, você adoece. Então, assim, eu acho que eu nunca me arrependi de nada, não. Mas se é pra voltar no tempo, se é pra falar de algo, seria isso. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha avó, sabe? A minha avó é minha grande inspiração, assim. A minha avó é o amor da minha vida. E ela... Aí hoje ela tá bem velhinha, tá acamada, não fala, não anda. Então, inclusive, uma das coisas que me faz, né, vir pra cá sempre tá do lado dela, sabe? Que lá em São Paulo eu falei assim, gente, olha o tempão que passou, olha onde eu cheguei, por causa da minha avó, que tava sempre ali comigo, me apoiando, tanto financeiramente como de outras maneiras, e ela tá lá, numa cama, e eu tô aqui. Então, eu acho que isso, sabe? Acho que eu perdi um tempo, assim. Ô, Lindsay, quando você fala assim, olha o tempão que passou, você acha que passou muito rápido? Passou muito rápido. Passou muito rápido porque você me falou assim, foi tanta coisa que ele fez, né? Mas você acha que passou rápido? Eu acho que passou muito rápido porque eu vivi muita coisa boa, sabe? Eu acho que eu aproveitei bastante, assim. Nossa, eu viveu, né? Tem 42 anos, tá parecendo que eu tenho 80 já. Mas, nossa, eu vivi muita coisa, eu fiz tudo que eu quis fazer, entendeu? O teatro foi onde eu pude ser quem eu sou, na verdade, né? Você passa por muita coisa, né? Você se sente uma criança inadequada, principalmente a gente nesse recorte LGBTQIAPN+,
você fica meio perdido, né? É uma infância onde você é tolhido, onde você tem que repetir padrões de comportamento podado de muita coisa, né? heteronormativos, e que você percebe que isso não é sua essência. Então, de repente, quando eu vou pro teatro e eu enxergo ali um lugar onde eu posso ser quem eu quiser, quem eu sou, é libertador, entendeu? Então, graças ao teatro, eu pude descobrir, assim, quem eu sou de verdade. O teatro me cura todos os dias. E é isso. O teatro é minha religião. E o teatro me trouxe só coisa boa. Só coisa boa. Amigos, realização, patrimônio. Todo mundo acha que a gente fica rico na televisão. E eu não sou uma pessoa rica. Mas, assim, foi no teatro que eu comprei minha casa. Então, eu sou uma pessoa feliz e realizada graças ao teatro, assim. Show demais. Lembrando que os alunos de arte, teatro e cinema audiovisual da Unimontes vão assistir. E eu queria que você deixasse um recado final, assim, como é que foi a experiência de participar do podcast, se você está disponível aqui, quanto tempo vai ficar em Montes Claros, se tem planos futuros, tem essa peça agora do Xuxeta, né? Mas se você pode soltar agora spoiler. Um spoiler de alguma coisa que tá assim em andamento. Sim, que dia que vai pro ar? Esse aqui é em 15 de junho, mais ou menos, né? Ah, não, então já dá pra falar. Então, eu já tô voltando pra São Paulo agora, semana que vem. E eu vou começar a ensaiar o Drácula, que é uma versão da Broadway que tá... É uma versão cômica, né? Mas esse do Drácula estreia, tem já a data certinha? A gente estreia em agosto e fica em cartaz até outubro. E aí no elenco... Dá pra eu ver. Aí no elenco, eu, Thiago Abravanel, Ludmila Anjos, Jefferson. Sabe aquele... O Jefferson é muito famoso na internet. Ele faz aquelas dublagens. E o bombeiro Ryan, não sei o que. Ele faz um monte de voz dublando uns personagens. Com certeza, né? Você já viu. É. Tem o Jefferson, tem a Bruna. Somos 5 atores fazendo essa versão do de Drácula, que está sendo um sucesso na Broadway e a gente vai fazer aqui no Brasil. Show demais. Bem, aqui da Toca do Max, esses tanto diversidade de personagens que a gente tem aqui, super-heróis, Mario, Crash. O que você olhou aqui que te brilhou o olho? Escolhe um desses personagens pra tirar uma foto pra gente colocar lá na página depois. Tá. O que você gostou mais? Que me brilhou o olho não teve nenhum. Teve um que me despertou gatilho. Que foi esse senhorzinho aqui, ó. Que quando eu era criança... É o brinquedo assassino. Eu tinha muito medo. Muito. E aí, meu quarto era... Eu dormia sozinho, né, no meu quarto. Eu sempre achava que ele tava dentro do guarda-roupa e que uma hora ele ia sair. Eu acho engraçado que na nossa época, assim, anos 90, passava propaganda no SBT e só da propaganda a gente já ficava assustado, né? Já. E aí já não dormia. Pensa, na nossa época, era a época que tinha mais lenda urbana. Muito mais. Então vai ser a foto com o Chuck, né? Não com ele, eu queria com ele bonitinho, sem estar demônio. Sem um demônio dentro. Isso. Então beleza, vou pegar o Good Guy aqui pra ele tirar a foto, viu? Tá. Então aqui peguei o Good Guy, que é o meu bebê reborn, né, atual. Esse é o sem o demônio, né? Que é o que o Lindsay escolheu pra tirar foto. Isso. Ai, gente... Você teria um bebê reborn? Claro, né? Você é colecionador. Pra coleção, sim, né? Seria que Gente, tem uma... eu gostei desse, sem o demônio. Mas ele tem uma coisa que quando você olha pra ele, o olho te acompanha. Te né? acompanha. Nossa, meu Deus, que gastura. Bonitinho. Posso levar pra casa? Não. Me tira uma curiosidade. Eu sei que esses bonecos são muito caros, né? De colecionadores e tal, assim... Vocês investem uma grana. Acredito eu que tem 2 apartamentos aqui no Ibituruna, só aqui dentro desse quarto. Mas esse aqui, quanto que custou? Esse aqui eu mandei fazer. Você mandou fazer? Porque o que é original, ele não mexe o olho e não tem comando de voz. Então esse é o que geralmente usa nos filmes e ele apareceu pela primeira vez numa pegadinha no SBT. Aí eu descobri pela pegadinha do SBT e descobri o cara que fazia. Aí eu peguei o contato e ele fez um pra mim. Entendi. Então não vende esse daí. Entendi. Agora o que vende não tem essa questão do olho nem o comando de voz. Mas o preço dele é tipo assim, 3.500 pra fazer. E é
todo artesanal, né? Ele é todo artesanal. Muito obrigado pela participação aqui no podcast. Obrigado a você. Volte sempre a Montes Claros, que é a sua terra natal. Sim. Viu? Valeu, gente. Beijo. Tchau.